Olá, meus queridos e amados irmãos, eu quero vos saudar a amada igreja e os nossos queridos irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. E quero estar trazendo hoje, irmãos, pelo domingo de manhã agora, a lição de número 4, que fala sobre a vocação, Paulo, a vocação para ser apóstolo de Jesus, Embora essa revista já passou, meus irmãos estão vendo aqui, eu estou tirando esse estudo dessa lição aqui, que fala sobre o apóstolo Paulo, lições de vida do ministério, do seu apostolado. Então a gente vê aqui, que é uma lição maravilhosa, irmãos? Embora ela já passou, mas eu quero trazer alguma coisa sobre a lição, A lição de número 4, nós vamos falar um pouco. Eu tenho observado, a questão, irmãos, da importância da escola bíblica dominical. Para quem não sabe, ela é uma educação religiosa, imprescindível na vida das pessoas, No princípio da pedagogia, Peter se escreve: educação existe e ocorre, então, originalmente, como a vida e suas funções existem e se realizam. Educar pertence, pois, ao ser do homem, de maneira original, inseparável. A educação é algo dado a uma função do que realmente existe na realidade, Nós temos que fazer, irmãos, de tudo para que possamos aprender mais a palavra de Deus, e entender que a escola bíblica dominical, ela faz parte, do ID de Jesus, irmãos? Se você não aprende, então você não pode também ensinar. E se você também não vai fazer o ID de Jesus, como que você pode aprender, na escola bíblica dominical, que é a arte da ciência de ensinar e também de educar, uma teoria da arte da ciência de educar e também de ensinar. Depois eu vou estar falando sobre algumas coisas aqui, que fala sobre a importância da escola bíblica dominical, A igreja que evangeliza enquanto ensina, conjugando assim os dois lados da comissão de Jesus, Conforme Mateus 28, 20, Marcos 16, 15, Ela não é uma parte da igreja, ela significa a própria igreja, ministrando o ensino bíblico e metódico, inserido no Evangelho de Mateus 28, 20 e Marcos 16, 15. Então, o ide imperativo de Jesus, Ide, ensinai as nações. Então, vamos lá. Eu quero estar falando para vocês aqui sobre a lição, de número 4, que você acabou de ver aí, que fala sobre a vocação do apóstolo, O texto áureo fala que Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, inserido em 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, e na verdade prática, Deus chama a pessoa para realizar grandes feitos no reino divino. Então nós vemos aqui, que um chamado pela presciência de Deus, coisa maravilhosa, isso está lá em Gálatas 1,15, Paulo foi um vaso também escolhido de Deus, inserido em Atos 9, 15, 16, e Paulo na dimensão do Espírito, sobre a dispensação do Espírito, que fala em Atos 9, 17, 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 18, e também Atos 22, 14, que diz que Deus escolhe de antemão para fazer a sua vontade. Deus escolhe o apóstolo Paulo para fazer a sua vontade. E também no livro de Gálatas 17, versículo 18, a escola no deserto da Arábia. Então, nós sabemos que a leitura bíblica em classe, ela fala: e disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel.
e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O verso 17, Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, e disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, e me enviou para que tornes a ver, e sejas cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista, levantando-se foi batizado. No verso 19 de Atos 9 diz: e tendo comido, ficou confortável, e esteve Paulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Para isso veio aqui, para os levar preso os principais dos sacerdotes? E Saulo, porém, se esforçava muito, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então, essa leitura bíblica em classe, ela está inserida no capítulo 9 de Atos, do versículo 15, até o versículo 22. E depois nós vamos ler Gálatas capítulo 1, que diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, e como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Esse é o testemunho que o apóstolo Paulo ele dá perante os seus irmãos. E na minha nação excedi em judaísmo e muito na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, e não o consultei a carne nem sangue, e nem tornei a Jerusalém a ter como os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. E depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. O objetivo geral da Escola Bíblica Dominical é revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. Estamos aqui em Gálatas capítulo 1, você vai ler aí do versículo 11 até o versículo 18. Então, nós vemos aqui, qual eram os objetivos específicos, aqui desta lição de Paulo, a vocação para ser apóstolo, O primeiro objetivo, meus queridos amados, é salientar o ponto de partida para a vocação do apóstolo Paulo. O segundo objetivo é enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto, como diz o apóstolo, como diz Atos 9, que Jesus aparece como um resplendor de uma grande luz, e aparece ao apóstolo Paulo. E o terceiro objetivo específico era relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. Então, nós vemos aqui vários aspectos de objetivos específicos, para que eu possa estar transmitido para você, Antes do apóstolo Paulo exercer sua vocação, ele passou por um aprendizado no deserto. Como você vê, o deserto lhe ensinou mais sobre Jesus, onde o apóstolo pôde reavaliar-se diante de Deus mediante suas crenças e convicções, Ele podia agora confrontá-las com uma revelação da graça de Deus em Cristo. Ainda no deserto, ele pôde refletir sobre a simplicidade, dominar suas paixões instintivas e, por meio da solidão, aprender a depender de Deus. O deserto que Paulo experimentou pode trazer profundos aprendizados para os nossos próprios desertos quando os experimentamos que na vida cotidiana e que no ministério dado por Deus. Então, aqui fala sobre
o deserto, né? O motivo por qual foi necessário que Paulo pudesse aprender no deserto da Arábia, para que ele tivesse uma convicção, né, plena do Deus vivo. Então nós vemos aqui, né, mais uma parte dos objetivos específicos dessa lição. A introdução, né? Nesta lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação, sua escola de formação no deserto da Arábia, e assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e a circunstância para formar um ministério útil para o reino de Deus, né? Qual é o ponto central? Deus chama para a sua obra. Isso serve também para nós nos dias atuais. Então, nós sabemos que o apóstolo Paulo, né, ele teve que se distanciar, né, de Jerusalém. Nós sabemos que foi pela perseguição, né? Mas então o apóstolo Paulo teve que ir para o deserto para um aprendizado, porque dominar suas paixões, né? Então aqui está um exemplo muito grande para nós, né? Uma simplicidade de dominar as paixões por meio da solidão. E muitas das vezes, né, o Senhor nos coloca num deserto da solidão, para que possamos ficar bem distante das outras pessoas, né? Quem que não conhece, né, o exemplo de Jesus, né? A Bíblia diz que quando Jesus foi no Getsêmani para orar com seus apóstolos, a palavra de Deus diz que ele se separou, né, um tiro de pedra, que significa 30 metros, ele foi à parte orar, porque há momentos na nossa vida que nós precisamos se separar de tudo, né? Uma vida devocional, uma vida totalmente separada de tudo, de todos, para que nós possamos ter uma reflexão melhor, né? Para que nós possamos trazer profundos aprendizados para os nossos próprios desertos, ou seja, aprender com o Senhor, né? Então vamos lá, o ponto de partida para a vocação de Paulo, né? A chamada e presciência divina da vocação de Paulo. Então, nós sabemos que a presciência, né, ela é uma coisa maravilhosa da parte do Senhor. O Senhor, ele conhece, né, o dia da manhã, ele sabe o dia da manhã. Então, nós temos vemos a presciência divina da vocação de Paulo, que foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Eu vou estar trazendo para vocês aqui o significado desta palavra para que você possa entender melhor, né? Vamos lá, você vai aprender agora o significado da palavra presciência. A gente vê aqui, né? Não sei se está dando para você entender, né? Mas eu vou abrir mais aqui, né? Para que você possa entender melhor. Aí você vê na sua revista, né, que fala sobre a presciência, que fala do latim, né, praesentia, ciência inata, atributo metafísico incomunicável de Deus, através do qual ele se faz eternamente presente no tempo e no espaço, conhecendo todas as coisas antecipadamente, como diz lá em 1 Samuel 2, o versículo 3, né? Que a palavra de Deus, ela traz para nós, né? Daniel, 1 Samuel 2:3 e também 1 João 3:20, né? Que fala sobre a presciência de Deus, que diz: e subia este homem atualmente, né, da sua cidade, para adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos de Siló, e ali era o sacerdote do Senhor, Ofni e Finés, os filhos de Eli. Então, a gente vê ali. O que significa isto, né, pastor Zé Carlos? O que significa essa situação? O que significa que a presença de Deus, o conhecimento, a ciência, Deus conhece todas as coisas, né, e sabe os propósitos do nosso coração. Então a gente sabe que aqueles homens, o propósito dos seus corações, né, não eram bom diante de Deus. Então a presciência divina.
Então, quando Deus disse para Ananias, vai lá na rua chamada direita, e vai lá e coloca as mãos sobre Saulo de Tarso, é porque Deus ele já sabia, né, o que iria acontecer, né, amanhã na vida do apóstolo Paulo. Ele disse, convém que esse homem padeça muito por amor ao meu nome. Então, a gente sabe que Deus, ele conhece a nossa vida. Então, ela foi estabelecida, a presença de Deus, que mesmo confirma esse fato aos Gálatas quando escreve, mas quando a prova é Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Olha que coisa maravilhosa, né? Desde o ventre da mãe. A presciência de Deus, ele sabe, né, que desde o ventre da nossa mãe nós somos escolhidos para uma vocação, para o apostolado. Se você ler o livro também de Jeremias, você vai ver ali, né, que o Senhor fala para Jeremias, desde o ventre de tua mãe eu te escolhi e te santifiquei e te dei por profeta às nações. Então a presciência é porque Deus, ele conhece, né, o dia da manhã, ele sabe eternamente o presente no tempo e no espaço, e conhecendo todas as coisas com antecipação. Então, espero que você entenda o que significa a palavra a chamada e a presciência divina. Então, a gente vê também que se encontra em Gálatas 1,15, está aí na revista, o apóstolo experimentou uma completa transformação por meio de encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra. O livro de Atos atesta uma chamada presciente quando o nosso Senhor disse a Ananias, conforme eu antecipei, vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos 9, 15, 16. Assim Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas e teve a sua visão recuperada. Como diz Atos capítulo 9, o versículo 18. Né? Aqui vamos falar sobre a parte 2, né? Um ministério na plenitude do Espírito. Tá? Aqui, depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo, né? Desce sobre ele o Espírito Santo para o capacitar. Então, vê Atos 9:17, e nesse sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial da parte do Espírito Santo, tá? Foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios, maravilhas, e com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Ele confirma a palavra e a obra, né? Então, nós imaginamos aqui, né, irmãos? Eu acho que deve estar aqui, inserido na lição, mas se não fosse a presciência, a plenitude do Espírito, a presciência de Deus e a plenitude do Espírito Santo, como podemos fazer a obra do Senhor? Nota-se que Paulo estava bem afastado, né? Paulo estava no aprendizado do deserto, que experimentava a vida cotidiana, né? E no seu ministério que foi dado por Deus. Então, na plenitude do Espírito Santo, na presciência do Espírito Santo, enquanto em Atos dos Apóstolos, Pedro ora e reunido, e o Espírito Santo imediatamente ele fala para Pedro, apartai-vos para mim, para uma obra que eu vos tenho chamado, Saulo e a Barnabé. Então, o Espírito Santo já estava trabalhando na vida do apóstolo Paulo, né? Então, é onde ele atua, tá? Ele confirma a palavra e também a sua obra. Então vamos lá. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, né? Nós sabemos que Saulo é no hebraico e Paulo é no greco-romano, né? Na Bíblia vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas, como Abraão, Gênesis 17:5, que chamava Abrão, Jacó para Israel, como Gênesis 35:10. Como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro,
como diz Marcos 3,16, João 42, entretanto, isto não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção disso, tá, na Bíblia. O que explica a mudança de ênfase do nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. O nome Saulo, né, é aportuguesado. Nós sabemos que Saulo veio da descendência de Saul, da tribo de Benjamim, por isso que o aportuguesado de Saul, né? Então ele era, na verdade, neto de Saul. E remonta a sua origem judaica. E já Paulo, aportuguesado, que Paulus em latim, e sua cidadania romana, como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios. O nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas, ou seja, inserida nos canôs sagrados das escrituras sagradas. Então, nós vemos aqui a síntese do tópico primeiro. O ponto de partida para a vocação de Paulo foi a presciência divina e a pessoa do Espírito Santo. Essas duas coisas, elas trabalham juntas, né? O Senhor vê a intenção do coração e do pensamento, né? E depois o Senhor vê o amanhã, né? O que é que vai ser do amanhã da pessoa a qual o Senhor chamou, né? Parece que no passado, né, havia uma percepção maior a respeito de Jobs, de muitos outros irmãos que entregavam sua vida a Cristo, que desejava por uma vocação na obra de Deus. Muitos se planejavam para ir aos seminários a fim de aperfeiçoar-se para servir melhor na obra do Senhor. Muitos obreiros relatam não perceber essa mesma disposição com o mesmo sentimento de outrora. Claro que isso não significa que haja pessoa sendo vocacionadas, pois Deus as chama em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer época. Nesse sentido, né, que promove uma reflexão a respeito das vocações por meio das seguintes indagações. Você se sente vocacionado por Deus para alguma obra? Em algum momento de sua vida você ignorou ou tem ignorado esse chamado? O que você poderia fazer para aperfeiçoar-se melhor na obra de Deus? Você deve promover essa reflexão como introdução ao tema dessa semana, ressaltado sempre que Deus chama as pessoas para a sua obra. Então, na reflexão, né, na presciência de Deus, Deus viu o coração de Paulo, né? Deus viu os seus propósitos, os seus interesses na sua obra. Então, o Senhor o chamou para a obra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto, tá? Saulo viu o esplendor glorioso de Cristo ressurreto, inserido em Atos 9:3-6. Não foi uma miragem, nem uma ilusão de ótica, mas Paulo viu realmente o Cristo ressurreto, a quem ele perseguia, Atos 9:17. Essa visão gloriosa ofuscou o seu orgulho antes as suas autoridades judaicas e foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria um embaixador de Cristo entre os gentios. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, suas missões cristãs, sobre o apóstolo Paulo, né, falando sobre uma brevidade, uma abundante pesquisa, que é da sabedoria, que convida a brevidade de Paulo para que era judeu, antes de ser alcançado por Jesus Cristo, perseguiu os primeiros cristãos, baseado no chamado arqueológico, nos fragmentos de inscrição sobre pedras encontradas. E nós temos alguma coisa sobre o apóstolo Paulo e também as suas missões cristãs. Não tem como a gente falar tudo, porque é avançado, os minutos vão correndo, e se eu pudesse falar, depois eu vou estar falando sobre a vocação do apóstolo Paulo, mas isso aí já é um assunto teológico, né? Eu estou falando aqui sobre a lição 4, sobre a Paulo, a vocação para ser apóstolo. Uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer sua vontade. Atos 22:14, qual era a vontade dele para Saulo? Torná-lo um embaixador de Cristo,
um pregador do Evangelho, como Atos 9:20, não por acaso as várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele eram assim identificadas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Efésios 1:1, o apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolo formada por Pedro, João, Tiago, ou por outros apóstolos de Cristo, o que prevaleceu a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Cristo, em Damasco, porque este é para mim um instrumento escolhido, um instrumento escolhido para mim, um vaso escolhido. E foi ao encontro de Saulo, na rua chamada Direita, e lá chegando impôs as suas mãos. Nós falamos aqui sobre quando deu-se as decisões importantes, no Concílio de Jerusalém, que foi um dos eventos mais importantes para o desenvolvimento do cristianismo, E foi através no final desse concílio que houve, dos importantes, nas várias regiões do Império Romano, a razão da qual a convocação do concílio foi a posição contrária de Jerusalém na Antioquia. Então, após o concílio, Paulo se separa de Barnabé, deixou Antioquia e iniciou atividade missionária independente. Conforme Gálatas 2, 11 e 15, em seguida ele parte de Antioquia e ali ele começa as suas primeiras viagens missionárias. Então, não foi o Concílio de Jerusalém, que separou Paulo para esta missão. Foi o próprio Jesus que revelou para Ananias a missão de Paulo. Então, nós vemos aqui, a vocação mudou o rumo da vida de Saulo, de perseguidor dos perseguidores de Jesus, de personalidade tenaz, obstinada em Atos 9, 1:6. Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo, que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. A operação da graça salvadora na vida de Paulo promoveu uma mudança radical em sua vida. Foi Jesus que o confrontou, o surpreendeu e chamou pelo nome. Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus. É necessário um encontro real com Cristo. E quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu propósito. Foi isto realmente que aconteceu com Saulo. Na síntese do tópico 2, fala sobre a visão gloriosa de Cristo ressurreto, que mudou definitivamente o rumo de Paulo. Jesus é o ressurreto, que aparece a Paulo, diz que Paulo, por que me persegues? Essa pergunta é dirigida a Atos 9:4, o propósito imediato de Saulo, destruir a igreja, atacar os discípulos de Jesus, não é como Saulo pensa, mera perseguição de pessoas que adoram de maneira herética, porque para ele o cristianismo era uma seita herética e um ataque contra o próprio representante divino da pessoa, do seu povo, ou seja, daqueles que zelavam pela lei, E de começo Jesus não se identifica. Então o perseguidor pergunta: quem é Senhor? No versículo 5 de Atos 9, o termo de tratamento Senhor usado aqui pode ser simplesmente um título de respeito, mas há forte apoio para entendermos no sentido cristão de Senhor, como conferir Atos 1:6, 24, 4, 29, 7, 59 a 60, versículos 59 a 60, e também aqui 9, do versículo 10 ao 3, do 10 ao versículo 14, do 11 ao 8, 22 ao 19. Saulo confessa que está falando com ele como o Senhor, reconhecendo que se dirige à pessoa divina. O Senhor exaltado se identifica com o Jesus, Aqui, a quem Saulo está perseguindo. Lá na estrada de Damasco, o crucificado revelado a Saulo, sua glória divina, o transforma. A vocação de Paulo, o aprendizado no deserto, a ida para o deserto, o ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa de comunhão com Deus e de reflexão
em vez de ir a Jerusalém para aprender com os apóstolos, se afastou-se dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a apresentar Cristo. Paulo tomou o caminho da Arábia e a sudeste de Damasco, sob o domínio do rei Aretas. Isso está lá em Gálatas 1, 17, 18. Confere 2 Coríntios 11, 32. O apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitava alguns grupos nômades, e ele era totalmente desconhecido, né? Depois você lê na lição ali em que o apóstolo Paulo é identificado o seu chamado, né, de ter sido convocado por Deus para o cumprimento de uma tarefa que, com base em sua autoridade, ele mesmo quem estabelece o que deve ser feito, como se deve ser feito e por quem deve ser feito. Com base nisso, podemos destacar-se 3 lições. Primeiro, o mérito não é de quem é chamado, mas de quem o chama. Segundo, a tarefa a ser realizada não pertence a quem foi chamado, mas quem chamou. Terceiro, não se trata de um peso, mas de um privilégio concedido pela graça divina. Quem chama passa a ser visto como infinitamente mais importante daquele que é chamado. Isso significa dizer que as razões, as formas, objetivos sempre devem girar única e exclusivamente em torno da pessoa de Deus e que é o chamador. Conclusão: grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou o seu método para vocacionar, chamar quem Ele quer. Para isso Ele usa experiências muitas vezes dolorosas. No deserto, na vida, é preciso aguçar a nossa sensibilidade para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida e que o Espírito Santo de Deus, Ele possa falar mais alto no seu coração e que Deus possa te abençoar. Se você gostou dessa lição, né, dá aí um joinha que você gostou, para que nós possamos dar continuidade nos próximos vídeos. Deus te abençoe.